Mas esses slides que eu estou passando para vocês tem 37. Então a professora na primeira aula apresentou a ementa e na mesma sequência do mesmo dia, já começou com a estatística descritiva, né? A diferença das duas, que mencionei para vocês, e já taca aqui um monte de conceitos, mas aqui são mais básicos, né? Dados, população, amostra, e exemplos, tabela, o que tem que ter numa tabela. Depois vocês podem olhar com mais detalhes, vou disponibilizar. E aqui a parte importante, de dados brutos e raw. Então você pega os valores numéricos, uma informação numa sequência, estão aleatórios, ainda não estão organizados. Quando você ordena eles de forma crescente ou decrescente, você cria-se um raw, que é chamada apenas essa ordenação de dados. E daí tem aqui o passo a passo para resolver os exercícios e tal, mas não vamos entrar em detalhes. Bem interessante essa parte. As frequências e tudo, já começa o conteúdo. Entretanto, vamos focar nessa outra aula aqui, que seria a segunda, que eu tive lá em 2016, com a professora Thalita, referente às medidas de tendência central, dentro da estatística descritiva. Então, as médias, que o símbolo delas serão x barra, é a soma de todos os números na nossa sequência divididos pela quantidade de termos. Então, já aprendemos o símbolo de somatório, né, que indica esse xi vai percorrendo do i igual a 1 até o n e vai somando todos os termos. E, por fim, divide pela quantidade deles, representado pela letra n, né, o símbolo da quantidade enésima de termos que nós temos. Neste caso, o exemplo deles é realizar uma média com aqueles números. Entretanto, não vamos realizar o exemplo, vamos partir para a média ponderada, que é um pouco mais legal porque é mais genérico. Logo, a média simples aritmética serve para esse caso também, então apenas precisamos saber essa forma. Sabendo essa, sabemos, logicamente, a anterior, porque podemos deduzi-la, a anterior desta, simplesmente considerando todos os fatores P e I como sendo 1, tendo a mesma proporção. Logo, o somatório de baixo, que seria dessas proporções, PI, seria equivalente a n, visto que cada PI vale 1, então 1 mais 1 mais 1 mais 1, n vezes, dá o próprio n. Logo, se eu quero fazer uma proporção entre determinados valores, aqui ele dá um exemplo. Entre 100 números, eu tenho várias repetições de alguns desses números, 4, 5, 6 e 7, por exemplo. Você tem uma sequência onde a idade de crianças varia entre 4 e 7, temos 100 crianças, de acordo com essa proporção aí. Então essa proporção, essa quantidade de vezes que cada elemento se repete, seria o PI, seria a parte ponderada, do ponderamento. Pode ser áreas de uma superfície, você conta quantos quadradinhos tem. Pode ser a própria quantidade, igual aqui em números, pode ser em intervalos, enfim. Tem várias formas de se aplicar a média ponderada. Então agora vimos as duas partes de média e já estamos aptos a realizar exercícios com ela, realizando essa simples divisão. Por isso que é bem fácil. Dava para fazer também em grupos onde tem frequências, né? Como visualizado anteriormente, que muda só do PI para o FI, então a expressão é a mesma. Por exemplo, de uma tabela aqui, né? Tem os filhos, a quantidade dos meninos e a quantidade deles e nas famílias, né? Quantas famílias tem essa quantidade de filhos. Daí você pode pegar o FI ali na frequência e usar ele como ponderador da sua média e calcular a média de filhos por família. Entretanto, aqui a professora só passou os enunciados das questões, fiquem à vontade para fazer depois. E não vamos ter gabarito nessa parte, né, para conferir. Quando se tem uma distribuição num intervalo, esse símbolo ali significa que inclui o 150 e não inclui o 154, começa naquele ponto inicial e termina no imediatamente anterior ao que termina, ao último termo, né, do intervalo.
nós podemos simplesmente pegar o ponto médio dele. Tiramos a média, 150 mais 153, né, que seria o anterior, divididos por 2, e esse valor intermediário será o valor da estatura utilizada como pontual. Daí aplica-se a média normal, igual para os outros casos. Daí tem outras médias que nós não vamos entrar em questão. Como mencionei, apenas essas duas são as mais importantes. A harmônica, geométrica e quadrática são outras que usuais na física, economia e outras ciências, mas não tão importantes nem relevantes para a nossa realidade. Mediana, também conhecido como X tiozinho em cima, mas pouco utilizado esse símbolo. Geralmente coloca-se med, né? Escreve a abreviação da palavra mesmo. É a medida do centro, que é o valor do meio quando os dados originais estão arranjados em ordem crescente ou decrescente de magnitude, ou seja, no rol. Depois que faz o rol, que seria aquele primeiro passo que já visualizamos, deixa eles todos ordenados do menor para o maior, do maior para o menor, pega-se o valor do meio. Se tiver números ímpares, né? Por exemplo, tem 7 valores, pega-se o quarto, que divide em 3 para cima e 3 para baixo. Ele vai ser o valor mediano, expressado dessa medida de tendência central. Entretanto, se tiver números pares, por exemplo, o 10, você vai pegar o 5 e o 6, onde eles dividem 4 para baixo e 4 para cima, e tirar a média entre eles, por exemplo, 5,5. Isso considerando números unitários, né, conjuntos naturais desse subconjunto selecionado. Agora, na parte de dados não agrupados, analisaremos a mediana primeiramente ordenando, como sempre, né, todos os valores. Depois, seguindo um desses procedimentos, conforme mencionado, né, se for ímpar ou se for par. Já comentei, a gente vai escolher o do meio, se tiver 2 no meio, no caso de par, tira a média entre eles. E agora, mais um exemplo aqui, entre microgramas por metro cúbico de chumbo no ar. Então achamos, o oxigênio tem abundância, o maior elemento químico é o nitrogênio, o gás. Entretanto, também tem chumbo, né? Uma partícula metálica que é bem tóxica ao nosso organismo, mas em uma quantidade completamente reduzida, né? Mínima, microgramas, então a unidade 10 a menos 6 gramas por metro cúbico, né? Um volume considerável de ar. Daí tem vários parâmetros analisados, que essas provavelmente foram medidas, realizadas em campo, conceituadas em laboratório depois. E agora, primeiro, precisamos realizar o ordenamento desses dados, colocar em ordem, fazer um rol. Então, pegaremos o menor, por exemplo, né, ou do maior para o menor. 0,42, depois 0,48, 0,73, 1,10, 1,10 novamente e 5,40. Então não tem problema se repetir porque foi realizado duas medidas separadas. Então é importante que tenha duas vezes o mesmo valor. Inclusive, esse vai ser a moda, né? Já adiantamos aqui, um número que se aparece mais vezes. Daí depois que se colocou nessa ordem comentada, mencionada, apenas oral, teremos o valor da mediana sendo do meio deles, né? Como tem 6 dados, número par, teremos que tirar a média entre os dois centrais. E no caso vai ser o 0,73 e 1,10, visto que tem nos dois menores, um maior e outro igual, né? Que também vai estar à direita na parte superior do rol. Daí, tirando a média entre 0,73 e 1,10, se fosse 0,7, seria 0,9, né? Que 0,7 mais 1,10 dá 1,80. Por 2, 0,9. Como tem 3 centésimos, ficamos com 0,915. Se quiser deixar apenas com duas casas decimais, 0,92. Seria a mediana deste exemplo. Agora sim, o último slide, veja que é bem curta essa aula, 17 slides, onde temos as vantagens dessas três medidas de tendência central. A média tem praticamente todas as vantagens. A única diferença, né, o único fator que ainda não é tão bom, é que ela é afetada pelos valores extremos. Então, você tem lá uma sequência de amostragens coletadas da temperatura, por exemplo.
mas o termômetro escorregou, caiu dentro da água, mediu errado. Outro nevou, um dia completamente atípico, que não neva aqui em Guarapuava. Enfim, não sei, alguns valores extremos que possam interferir negativamente, a média vai levar em consideração esse parâmetro e pode dar um pouco do desvio da informação não ser tão precisa. Agora, com relação à mediana e à moda, esses dois valores são muito bons, que ela só vai levar em consideração o valor central da mediana e não da moda e não dos extremos, digamos assim. Enquanto que a moda, acho que não foi comentado, né? Eu pulei esses slides aqui. Então vamos voltar aqui só para finalizar da média e da mediana, depois volto à explicação da moda. Então, ambas, a média e a mediana, são fáceis de calcular e aplicar, assim como a moda que veremos. Apenas a média utiliza todos os valores da variável, porque leva-se em consideração todos os elementos e divide pela quantidade deles. A mediana não, apenas no meio. Já falamos dos valores extremos. O valor único é tanto a média quanto a mediana, né? A gente obtém um valor, esta é a média, esta é a mediana. E resulta, já a moda não, é uma quantidade, vários valores. E a média tem mais uma vantagem, que é fácil de incluir em equações matemáticas, como veríamos, né? Vamos ver lá na graduação. Muitos das nossas análises, ANOVA, tabela Q quadrado, tabela T de student, gráfico da normal, tudo utiliza-se a média, que é um parâmetro muito útil, estatisticamente falando. Enquanto mediana e moda não tem tanta aplicabilidade assim. Então agora, me desculpem, pulei alguns slides, vamos voltar aqui e falar sobre a moda. É o número que ocorre com maior frequência. Então, mesmo que tenha pulado, o conceito é bem simples, fácil de compreensão. Você tem lá aquele rol, por exemplo, anterior, dois números 1,10. Então, 1,10 ocorre duas vezes, tem a frequência 2, enquanto todos os outros têm frequência 1, são unitários, únicos. E, nesse caso, o 1,10 seria a moda. Quando dois valores ocorrem com a maior frequência, cada um é uma moda. Então, nós temos duas modas, onde o conjunto dos dados é chamado bimodal. Ou se tiver três números com a maior quantidade, né? Por exemplo, 1,10 duas vezes, 0,73 duas vezes e um outro valor 0,9 duas vezes, então teremos três modas, trimodal, e assim por diante, né? Quantos conjuntos estiverem com a maior quantidade. Agora, se um deles tiver um número a mais, um tiver três repetições, e todos os outros duas, daí só teremos uma moda, que é o que tem a maior quantidade, seria com a frequência 3. Quando mais de dois valores ocorrem com a mesma ou maior frequência, cada um é uma moda, e o conjunto de dados é chamado multimodal. Quando nenhum valor se repete, dizemos que não há moda, e o conjunto é dito amodal. Então, se você tem todos os valores únicos, diferentes entre si, onde, se fôssemos calcular a média, usaríamos a média simples, né, no caso aritmética. No caso de mais valores, também daria para usar a média simples, né, mas daí um valor iria se repetir. Mas no caso de não se repetir, daí não teremos moda, é amodal. Foi isso que eu fiz, apertei no botão errado aqui. Para pular a página, pulei lá direto para o final. Então, dando continuidade, desculpe, né, novamente. Para dados não agrupados, você pega um exemplo e determina a moda. Como iremos proceder? Tem três sequências de números não ordenados, ou seja, ainda não estão em rol. Primeiro, a gente coloca-se o rol e depois tira-se os valores que têm maior repetição. Para dados agrupados, a classe em que a moda se encontra é aquela que apresenta maior frequência absoluta. Logo, a gente analisa-se o intervalo, aqui, né? Ainda não tem aqui. Pega-se o intervalo e vê se é aquele intervalo que tem maior frequência de aparições. E agora sim, temos dois tipos extras, mas não vamos entrar em detalhes, não são tão utilizados. A moda bruta, que é mais simples, e a moda King, que leva-se em consideração a frequência do seu elemento posterior e do anterior, que seria o FI mais 1 e FI menos 1. Beleza?
Agora sim, né, vem para as vantagens. Então, analisando da moda apenas, ela é fácil de calcular e aplicar, visto que é só analisar quais que tem em maior quantidade, após ordenar os dados em rol, por uma sequência de muitos números é mais relevante, né? 100, 200, 300 dados. Primeiro se organiza seus dados para depois verificar a moda, do que ir procurando um por um em dados aleatórios, onde seria mais fácil de se perder. E não é afetada pelos valores extremos, visto que você só vai pegar o que tem a maior quantidade e não importa os dados das pontas. Por isso que também não tem esse parâmetro, né? Não usa todos os valores dessa variável. E não é um valor único, né? Esse é um caso especial da moda, comparando essas três medidas. Fácil de incluir também não é tanto, porque não temos muitas aplicações com a moda.